Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Vocês pediram e está de volta, o sócio majoritário do canal. Você já recebeu? Não, eu quero saber se já chegou a 100. Tá quase. 100 mil, tá quase. Se né? você caprichar no vídeo de hoje, vai bater 100 mil. Eu vou caprichar no vídeo se molhar minha mão aqui, pô, não chove na minha horta, porra. Mas eu tô olhando ali. Como que você chama? Faz-me rir? Faz-me rir, papel numerado, entendeu? Porra, eu tô olhando ali, rapaz. Eu tô bonitinho pra cacete. Eu tô meio amarrotado, mas eu tô mexendo bonitinho. Você da época do envelope de pagamento, Porra, que vinha o salário vinha no envelope. E era uma merreca que eu vou te falar o negócio. O bicho era mais do que o salário. Pô. Então segura aí. Olha aqui, eu quero falar de Mundial com ele, porque ele, o Gerson, eles estão analisando os jogos aqui na Super Rádio Tupi. Será que eles estão gostando? É isso mesmo? Torcedor tem que ficar eufórico? Antes eu peço para você se inscrever no nosso canal, o Wellington Campos FC, não paga nada não, dá aquele joinha e fortalece aí o nosso trabalho para chegar a 100 mil, como está pedindo aí o Aranha, e ele manda pra caramba. Eu sou obediente, tudo que ele fala eu obedeço. Roda a vinheta! Você sabe quem teve aqui fez um sucesso danado? Nosso Gerson Canhotinha de Ouro. Sensacional. Não, e ele é sensacional, né? Deu uma cornetada no Ancelotti, deu cornetada no Danilo, que fez gol. Mas esse é o canhota. Ele chuta o balde mesmo, aliás, não é querer tirar onda, não. Mas o Gerson, nós somos futebol raiz, você. Sim. Nós somos de uma época, né, que tinham grandes jogadores e a gente tinha personalidade, como a gente tem até hoje, de tentar pelo menos ser verdadeiro. Errar, a gente erra. Sim. Não é? Nós somos comentaristas hoje, mas jogamos bola. Agora, a gente, bem ou mal, a gente entende dessa porcaria, né? Você comenta a partir daquilo que você viveu de vestiário, viveu de campo. Como dizia Zagallo, ali no verde. Não só como jogador. Eu fiquei cerca de 25 anos, né? Praticamente de técnico. Tá bom, a metade disso foi dirigindo base, principalmente do Botafogo. Mas ao longo da minha vida também, tive aí mais 15 anos como técnico. Então, Wellington, deixa eu te falar um negócio. Isso. Eu nasci dentro de um campo de futebol. Isso. Paraíba do Sul, Riachuelo Esporte Clube. Eu, com 16 anos, eu fui para jogar no Olaria e o Bangu me contrata. Então, depois de jogar futebol, eu passei a ser técnico. Não, primeiro você foi repórter aqui. Mas não, eu fui só 6 meses. Que eu vim para o seu lugar. Aqui na Tupi. Mas sabe o que acontece? Porra, eu jogava bola. Tinha convite para ser técnico. Aí vim trabalhar na rádio, ganhava uma porcaria de um salário do cacete. Eu falei, não quero ficar nisso aqui não, porra. Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro. Aí fui ser técnico, né? Petrodólares. Depois, né? Então, meu amiguinho, aí eu paro depois de 20 anos sendo técnico e volto para o Brasil e venho ser comentarista. Primeiro de televisão, depois de rádio. Então, meu amigo, eu nasci dentro do campo de futebol. Nasci, cresci, vivi e até hoje, com 76 anos de idade, eu estou aqui vivendo do futebol. Isso é um privilégio, meu filho. É verdade. Então, nós somos privilegiados. Meu amigo, eu fui trocado pelo Braulio. Eu sempre fui torcedor do América, e fica muito claro isso. Eu fui trocado pelo Braulio durante 3 meses. Eu estava sem contrato no Botafogo e ele no América. Ele veio para o Botafogo, eu fui para o América. Meu amigo, eu sou torcedor do América. Fui durante 3 meses jogador do América. Quando eu estava de férias lá no mundo árabe, que vinha aqui para o Brasil, eu tinha uma férias de 3 meses, eu ainda fui técnico do América. Eu lembro. Então, meu amigo, além disso, torcedor, fui jogador e fui técnico do meu time de coração, o América. Então, para mim, o círculo está completo, meu amigo. É verdade, é verdade. Mas, vamos falar do Mundial de Clubes? Eu vou te confessar aqui, e eu cheguei a falar isso. Gente, eu não estou acreditando muito nos clubes brasileiros, não. Então, independente do que vai fazer o Fluminense, mas baseado no que fez o Fluminense diante do Borussia Dortmund, das 2 vitórias do Fla, das 2 vitórias do Botafogo, da vitória e empate do Palmeiras, está te surpreendendo? Não, Wellington. Não. A gente não vou aqui mudar meu discurso
de agora contar uma história que nós estamos vivendo, que é a realidade, nesse momento, da performance dos clubes brasileiros. Vamos incluir o Palmeiras nisso. Sim, aí também, que é protagonista, né? São 3 cariocas. O que a gente sempre falou aqui, pelo menos aqui na Super Rádio Tupi, que você, né? Não é o caso aqui nesse momento, tá? Nós estamos aqui no canal Wellington Campos, e a gente trabalha junto aqui na Super Rádio Tupi, fazendo programas, né, diversos. Isso. E o tom nosso aqui foi no sentido de que a gente tinha uma certa desconfiança dos europeus. Primeiro, é fim de temporada, é férias, não é isso? E, nesse momento, alguns, de repente, sobrecarregados, ou alguns clubes não tão bem assim, e alguns, como o Barcelona, por exemplo, e o Liverpool, não estão nesse bolo, não é? Então, não é o melhor. Olha o Real Madrid se arrastando, né? Então, o que a gente falou? Da possibilidade, pelo menos eu apostei que passaria todos os brasileiros na primeira fase. Por quê? Porque alguns clubes europeus estão voltando de férias. Outros, como o PSG, nem entrou de férias. Não é isso? Então, isso é uma vantagem para nós. Sabe por quê? Porque nós estamos no meio da temporada. Nós estamos em plena forma. Como dizem os portugueses, nós estamos fresquinhos. Eu vou dar o exemplo do que acontecia com a gente nos anos 70 e 80. Nós íamos para a Europa para participar dos torneios europeus. Chamado torneios de verão. Isso, com os grandes protagonistas do futebol mundial. Real Madrid, Barcelona. Todos, times ingleses, alemães, né, que eram os Borussias da vida, que, né, mais o Bayern. Eu me lembro que o Nottingham Forest era o bicampeão europeu, não é isso? E aí você enfrentava grandes clubes de Espanha, eram aqueles torneios. A gente ganhava 80% desses torneios. Por quê? Primeiro, pela qualidade dos jogadores que a gente tinha. E segundo, porque a gente estava melhor preparado, eles estavam em início de temporada. Então, isso tudo está acontecendo agora. Wellington, e isso aqui é o seguinte, isso não é um campeonato, isso é um torneio. É um torneio, vamos lembrar que no campeonato mundial do ano passado, é o mesmo moldes de um campeonato mundial de seleções, é a mesma coisa. Fase classificatória, depois eliminatória, diferente da Libertadores, que nos jogos preliminares é ida e volta. A possibilidade da zebra diminui. Agora, num jogo só, Wellington, não é? Então, o que vai acontecer agora? Os brasileiros vão se classificar todos, e aí depois nós vamos para um mata-mata. Aí a história pode mudar. Por quê? Porque num mau dia você pode ser eliminado. Você não é? Fala isso. A Argentina, por exemplo, perdeu o primeiro jogo contra a Arábia Saudita. Não, e poderia ser eliminada da Copa no segundo jogo. Para você ver. Ela acabou se recuperando e sendo a campeã mundial. Vamos lembrar que o Brasil, em 82, tinha a melhor seleção de todos, não é? A melhor de 70, de todos os tempos. Em 82, por exemplo, a Itália se classificou sem ganhar de ninguém. Não sei nem como é que ela se classificou, qual foi o critério que botaram a Itália, né? O Brasil tinha vencido todos os jogos. A Itália não ganhou um jogo sequer. E nesse jogo, o Brasil jogava pelo empate. E a Itália eliminou o Brasil e acabou sendo campeão do mundo. Não foi isso? Isso aí. Então, isso é o futebol, gente. Nessa fase do torneio, o importante é classificar. Depois vem os jogos eliminatórios, aí o buraco é mais embaixo, parceiro. Concordo plenamente contigo. Mas, queira ou não queira, a repercussão é muito expressiva de uma vitória do Botafogo em cima de um Paris Saint-Germain que joga demais, que te massa. É claro que sim. E do próprio Flamengo, do jeito que foi, de virada em cima do Chelsea. Não tenha dúvida. Não é uma coisa que o pessoal estava... Para você é surpreendente? Para mim não é. Exatamente por esses motivos que eu estou te dando. E tenho que te dizer o seguinte, o jogador brasileiro, ele é muito qualificado. O Flamengo tem um timaço. A gente sabe da qualidade do Flamengo. Banco de reserva, né? Nossa Senhora, o melhor elenco do futebol brasileiro. O Palmeiras é um time digno de campeonato inglês. É um time que joga de uma maneira diferente, com um elenco também qualificado. O Botafogo é outro time
É difícil de você, não é? É um time difícil de ser batido, grandes jogadores. Então nós temos grandes jogadores. Fluminense, O próprio Fluminense, bem montadinho. Sim, senhor, muito, com um bom elenco também. O único problema nosso, sabe o que é? Que parou esse intercâmbio da gente fazer esses torneios, enfrentar os europeus mais vezes, e aí a gente fica com esse complexo aí de vira-lata, de inferioridade. Só assiste na TV. Vê aqueles campeonatos bonitos, campo cheio, os caras, né, fazendo jogadas maravilhosas, mas nós temos esse tipo de jogador, porque eles vão tudo para lá. Esse que é o detalhe, eles fazem tudo isso com os nossos jogadores. O que nós não temos é a seleção, que durante aí uns 20 anos está envergonhando a gente, está deixando a gente injuriado, mas para mim também, em função de que, de repente, nós paramos no tempo, não como jogador, mas com os técnicos brasileiros. Cadê? Então, deixa eu entrar num assunto... Cadê os técnicos brasileiros? Deixa eu entrar num assunto que o Canhota deu um banho aqui. Você, então, é a favor do Ancelotti? Não, mas é claro que eu sou. Eu sou a favor, eu nunca fui contra técnico estrangeiro. Eu, se tivesse que escolher um técnico, o meu preferido seria o Guardiola, já há muito tempo. Mas como não podia, e aí, ultimamente, o meu técnico não seria o Ancelotti. Meu técnico seria o Abel. Abel Ferreira. Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras. Por quê? Está aqui há 4, 5 anos, conhece o futebol brasileiro como a palma da mão. Conhece o futebol europeu. Conhece o futebol europeu, uma personalidade, um cara que seria, assim, independente. Porque a gente sabe, né, que as convocações de seleção, enfim, é muito dedo de empresário em coisa, e às vezes o técnico da seleção brasileira tem que engolir isso. Eu acredito no Ancelotti, por quê? Porque ele é um cara multimilionário, é um cara multicampeão. Será que ele vai comer na mão dos caras? Ele vai fazer isso? Não acredito, mas acredito sim que com o Ancelotti, com os jogadores que a gente tem, que está provado que nós temos grandes jogadores. Numa convocação só já mudou a cara. Claro, meu amigo. Então, já jogamos de melhor. Eu fiz até esse jogo diante do Paraguai, o placar é mentiroso, o Brasil devia ter vencido até com uma facilidade maior. Basta somente a presença de um grande técnico que tem moral, que no caso é o Ancelotti, que nesse momento, se você for procurar na seleção brasileira quem é o grande ídolo, quem é a grande referência, é o técnico. Não, o ídolo está no banco. Está no banco. É respeito. Porra, eu vi, como não tinha vencido ninguém, cantando parabéns para você, o estádio, né? Do Corinthians. Do Corinthians. Mas eu estava no Equador para fazer o jogo, e aí na véspera do jogo tem a entrevista do técnico. Quando nós chegamos no hotel da seleção brasileira, mas tinha no mínimo 150 jornalistas equatorianos por causa do Ancelotti. É claro, o cara é um ídolo, é referência, é um paizão, né? Todos gostam dele. Dirigiu um dos maiores times do mundo. Talvez o maior, né? Talvez o maior do mundo, pelo menos nesse momento. Pode ser que venha outro aí e supere. Mas o número 1 do mundo, em termos de torcedores, referência, título, essa coisa toda, inegavelmente é o Real Madrid. É isso aí. Qual que é a sua opinião? Deu uma aula aqui pra gente. Esse sabe tudo. Deixa aí sua opinião, deixa o seu nome, o nome da sua cidade, para receber também o nosso abraço no próximo vídeo. Eu não podia perder a oportunidade de botar o Aranha, o cara que tem a manha. E que... Por que você não foi para a Copa de 70? Não fui para a Copa de 70? Pô, eu tinha 20 anos, 19 aninhos, bem novinho, tinha ido para o Vasco nessa época. Imagina se eu fizesse essa pergunta para o Gerson, vai esculhambar. Aí ele ia deitar em mim, cara. Mas só um detalhezinho, Wellington. Então, gente, fiquem animados. Acho que os clubes brasileiros têm uma grande possibilidade, mesmo agora. Vão passar todos, na minha opinião, vão passar todos, como a gente já previu isso antes. E aí sim, apesar de mata-mata, se perder, fica fora, eu acredito na possibilidade, para mim, os dois com maiores possibilidades, nessa ordem, o Flamengo e o Palmeiras, de repente, serem campeões. Beleza. Concorda com o Dé? Se inscreva aí, Wellington Campos FC, paga rigorosamente nada,
dá aquele joinha, a gente tem que chegar a quantos mil? Tem que chegar a 100 mil. Mas, porra, mano, é 100 mil com C. Manda meter o dedo aí. Porra, malandro, é 100 mil com C, não é com S, não. Mas, por favor, quero fazer um grande pedido a vocês. Estou aqui do lado do meu querido amigo Wellington Campos. O que ele mais adora e está precisando, ele precisa tanto, é que vocês sentem o dedo no canal dele. Ele vai uivar de alegria. O Wellington Campos vai dizer, não vem de sacanagem, não. Não vem com dupla interpretação, não. Do Rio de Janeiro, essa figuraça, Del Aranha e o Wellington Campos.